O mercado está simplesmente enlouquecido, pessoal. O Tesouro Direto está pagando IPCA mais 8 em alguns títulos. Será que nós estamos diante da maior oportunidade da história do Brasil de garantir uma renda acima da inflação com uma taxa de juros absurda? Ou será que, na verdade, isso aí é uma grande armadilha, hein? Porque vocês já me ouviram falando aqui, ó, IPCA mais 6 é uma boa oportunidade, IPCA mais 7 é uma boa oportunidade. Agora é IPCA mais 8. Será que isso aí não vai virar IPCA mais 9, IPCA mais 10? E como é que o governo vai dar conta de pagar isso tudo lá na frente, hein? Então, gente, é aquela história, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre duas coisas então. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, como é que nós chegamos até esse ponto. E número 2, se na minha opinião, isso aí é de fato uma boa oportunidade ou se nós estamos diante de uma grande cilada, de uma grande armadilha, tá certo? Então vamos lá, já vamos começar o conteúdo aqui de hoje direto ao ponto, tá legal? Primeiro, pessoal, o que está acontecendo? Como é que nós chegamos a tal ponto, né? Primeiro, a gente teve um aumento da percepção de risco. A gente nunca pode se esquecer, isso aqui vai ser importante para todo o desenrolar aqui do nosso vídeo. Taxa de juros é um sistema de informação, porque o juro é um preço, né? E todo preço ele é um sinal, ele é uma informação. Então quando a gente tem um preço subindo, no caso aí a taxa de juros é o preço do dinheiro, né? Então quando o preço do dinheiro está subindo, significa que os investidores eles estão olhando para aquela pessoa que está tomando dinheiro emprestado, pessoa aqui entre aspas, né? Porque a gente está falando do governo, e ele está olhando assim e falando, cara, eu estou emprestando para ele lá, mas tem um risco grande, né? Esse risco é dele não me devolver, ou então dessa moeda que ele tem do real brasileiro, lá na frente ele já não está mais tão valioso quanto ele está hoje. Então essa percepção de risco, ela aumentou demais logo depois da reunião do Copom que aconteceu na semana passada. Pô, Thiago, então foi a pior reunião do Copom da face da Terra, da história toda, né? Não tem a ver com isso, tá? A decisão do Copom foi ali o que já se esperava, né? Foi em linha com a expectativa. Mas o problema é o contexto, gente. Primeiro, tá? A gente tem os efeitos da guerra do Oriente Médio. A inflação chegou. Esse é o ponto. Mesmo o petróleo agora, depois lá do acordo de paz, ele já tá dando uma desaquecida, né? O petróleo baixou lá dos $100 o barril. Recentemente aí estava negociando a perto de $80 já novamente. Aquela inflação que veio por causa da primeira onda de elevação no preço do petróleo, ela ainda tá chegando, tá certo? Aqui no Brasil, a gente já está com uma inflação em 2026 acima de 3%. Em 2026, o Banco Central já perdeu a meta. Ele já perdeu a meta dele. Nós estamos recém em junho. Na metade do ano, o Banco Central já sabe que vai ter que se explicar lá na portaria depois, né? Porque ele perdeu já a meta anual. Então, agora o esforço é controlar essa inflação que está vindo para que ela não passe muito da banda superior, não passe muito dos 4,5%. Os agentes do mercado financeiro, os bancos e as empresas que formulam as expectativas, né, que divulgam aí as suas expectativas formais, vamos chamar assim, todo mundo já está projetando uma inflação de pelo menos 5,5% em 2026, tá? Então o fato é esse, a inflação chegou aqui no Brasil. E não só no Brasil, gente. Lá na Europa, o Banco Central Europeu já subiu os juros lá. E isso sempre é um sinal, né? Porque o Brasil não é uma ilha, o Brasil anda junto com o resto do mundo. Então, o Banco Central Europeu já subiu os juros e o Banco Central Americano, no mesmo dia aqui do Banco Central Brasileiro, né, na super quarta, ele falou o seguinte, olha, vamos manter a taxa de juros em 3,5% ao ano agora aqui nos Estados Unidos, mas dependendo de como for as circunstâncias daqui para frente, a gente pode também subir os juros nos Estados Unidos. E esse aí foi o balde de água fria, tá certo? Porque quando isso aí acontece, existe aquele efeito que a gente chama do efeito do milkshake do dólar, né? Isso aí é até uma analogia engraçada. Porque pensa lá, você tá tomando um milkshake, né? Aí você chupa lá o canudinho e aí, pô, o milkshake vem todo, né? É o que acontece quando os Estados Unidos sobem os juros. Esse dólar que estava circulando, o dólar que estava aqui na América do Sul, que estava na Ásia, que estava investido ao redor do mundo inteiro, né? Ele volta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos dá um gole lá no milkshake e toma todos aqueles dólares de volta. Essa que é a ideia. E foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil, né? A gente teve todo o circo montado aqui, né? O que nós tivemos? O dólar subindo,
a bolsa brasileira caindo e o juro futuro subindo também. Tudo isso aconteceu junto, né, pessoal, na mesma hora, né? E aí por isso que o Tesouro começou a pagar IPCA mais 8, porque foi uma somatória de fatores. Sempre é desse jeito, tá? Sempre é uma somatória de fatores. Então o fato é esse agora. Nós temos aí um cenário externo que está desfavorável, a inflação pegando muito por conta aí da guerra no Oriente Médio, e nós temos a cereja do bolo, que não é nenhuma cereja não, tá? Eu diria que é o recheio do bolo aqui, é uma parte essencial que explica esse momento que nós estamos. Porque o Brasil tem o maior juro real do mundo, é maior que o da Rússia, gente, a Rússia está em guerra. Nós somos líderes em juros reais no mundo inteiro. E isso não é à toa, tá certo? O recheio desse bolo aí, ó, é a questão fiscal brasileira. O Brasil tá gastando muito dinheiro, o governo brasileiro tá gastando dinheiro demais. E isso aí é um problema sim, pessoal, porque o governo não pode gastar dinheiro desenfreado, por mais que ele arrecade, né? Porque qual que é o ponto? Existe um equilíbrio, existe um ponto de equilíbrio. Então o governo não pode gastar dinheiro demais, porque isso aí vai aumentar a dívida e vai fazer com que precise imprimir mais dinheiro. Eu vou explicar para vocês depois essa dinâmica aqui, mas isso aí, ó, é como se fosse um ciclo vicioso, porque o governo faz isso num momento em que já estamos com expectativa de inflação alta, e isso aqui também aumenta a expectativa de inflação. Então vira ali, ó, o ciclo da doença, né? O cara já tá com o pulmão comprometido, já tá com câncer de pulmão e continua fumando. Essa que é a lógica, tá certo? Então tudo isso aí somado aumentou a percepção de risco do Brasil e é por isso que o Tesouro está pagando essas taxas estratosféricas. Agora sim, tá? Vou falar da cereja do bolo, então, porque agora eu falei do recheio do bolo, que é um problemaço que a gente tem aqui, que é a questão fiscal, mas a cereja do bolo, gente, é que estamos em 2026. Estamos, na verdade, agora já chegando no segundo semestre, julho já está logo ali na frente. E nós temos eleição no Brasil, pessoal. Eleição. Eleição é simplesmente um festival de gasto de dinheiro público para garantir a reeleição. É natural, isso aí acontece em todos os lugares do mundo. Então o ponto é, não existe a menor sinalização de que vai haver qualquer tipo de ajuste fiscal no Brasil, pelo menos nos próximos meses, tá? E com a possível reeleição do governo atual, é difícil imaginar também que no próximo governo vai haver alguma condução em prol aí de um ajuste fiscal. E o Brasil depende hoje desse ajuste fiscal. Se não tiver esse controle das contas públicas, vai continuar desse jeito que a gente está agora, tá? Então a cereja do bolo é esse cenário eleitoral. A eleição chegando ali na frente, é o governo que vai continuar gastando, é isso que significa, né? Então nós não temos nenhuma perspectiva de que o paciente aí que está com câncer, que ele está querendo parar de fumar, ele não quer parar de fumar, ele já está com todo o pulmão comprometido, mas continua no vício dele. E antes de continuar, pessoal, se você não me conhece, o meu nome é Thiago Weber, eu sou consultor financeiro, e aqui nesse canal a gente fala sobre como proteger e multiplicar o seu patrimônio, e eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, isso aí me ajuda muito, e aqui a gente posta conteúdo novo toda semana. Então não esquece aí, deixa o like, se inscreve no canal e também bota suas dúvidas e suas opiniões aqui nos comentários. Agora entrando na segunda parte então, pessoal. Será que o IPCA mais 8 é sim uma boa oportunidade ou é uma armadilha? Vamos começar a responder esse negócio, tá? Primeiro vamos pensar lá atrás, né? Como é que o governo paga isso aí, hein? Como é que ele consegue, como é que ele arruma dinheiro para dar conta desse nível aí de taxa de juros, né? Aqui é o mecanismo da política monetária, tá, pessoal? Então a gente tem aqui o primeiro negócio que a gente chama da rolagem da dívida, né? O governo ele não paga essa dívida de verdade. Na verdade, ele vai empurrando com a barriga, né? Ele vai jogando mais para frente, vai negociando os prazos e tudo mais. Então vamos pensar assim, ó, existe lá um título, vamos pensar no Tesouro IPCA mais 2032. Esse aí é um clássico, né? Porque agora essa semana ele estava pagando IPCA mais 8 com 32, então o pessoal brilhou os olhos assim, né? Falou, caramba, esse aí é a bola da vez, né? Mas vamos pegar ele de exemplo, tá? 2032 são 6 anos no futuro, tá? Então vamos lá, o governo está pegando esse dinheiro e está prometendo para o investidor que daqui 6 anos eu te pago, corrigido a IPCA mais 8, tá? Só que aí vamos pensar que chegou lá na frente, chegou o 2032 e o governo não tem dinheiro, ele está sem dinheiro, está quebrado lá, não tem dinheiro para pagar isso aí. O que ele faz? Ele emite uma nova dívida e aí com essa nova dívida ele paga a dívida que ele tinha contigo. Aí o grande problema é, se lá em 2032 ele não conseguir emitir uma nova dívida pagando menos do que o IPCA mais 8, aí o juro dessa dívida vai ficar mais caro. Manter essa dívida vai ser pior do que a dívida que ele já tinha contigo.
Mas o ponto é esse, tá? Existe esse mecanismo aí do governo empurrar com a barriga, fazer essa rolagem da dívida que a gente chama. Outra forma do governo conseguir pagar essa conta aí é através da arrecadação de impostos, né, pessoal? A gente sabe muito bem disso. O governo ele tem as receitas, que são os impostos por um lado, e tem as despesas por outro lado. Então é como se fosse uma família, uma empresa, né? Ele tem que equilibrar os pratinhos, assim como todo mundo, tá certo? E aí, ó, na parte da arrecadação, ele tem os impostos. O governo atual aumentou bastante os impostos, né? Justamente para conseguir dar uma equilibrada nessa conta. Só que isso aí não pode chegar ao infinito, né? Porque senão daqui a pouco tudo que a gente produz vai estar virando imposto. E hoje em dia a carga tributária no Brasil ela já é bem alta, né? Então esse mecanismo aí ele existe também, mas ele não é algo assim que pode ser usado indefinidamente. Ele tem sim um equilíbrio ali que tem que ser respeitado. E o terceiro ponto é a chamada senhoriagem, né? A senhoriagem nada mais é, gente, do que imprimir dinheiro, né? O governo pegar e falar assim, não, eu não vou nem imprimir dívida aí, eu não vou nem criar dívida, na verdade, eu vou imprimir dinheiro novo aí, ó, imprimir dinheiro novo e aí eu pago, né, essa turma aí eles que se resolvam depois, tá certo? Então, gente, aqui eu quero abrir a caixa aqui agora para trazer um ensinamento muito importante para vocês, tá? Prestem atenção aqui, ó. Ó, bati aí, tremi a câmera, quero atenção em mim aqui, tá? Esse conceito agora é muito importante. Lembra quando a gente estava falando o seguinte, ó, quando a gente investe emprestando dinheiro para o governo, não existe o chamado risco de calote, né? Não tem risco de crédito quando a gente empresta para o governo. Por quê? Porque o governo tem a impressora. Então o governo sempre vai te pagar. Na pior das hipóteses, ele imprime dinheiro e te paga. É isso que quer dizer, né? Ele tem essa última instância, podemos chamar assim. Mas, olha como é que é a coisa, olha como são as entrelinhas aqui, tá? Se o governo faz isso demais, né? O que ele está te dizendo é o seguinte, olha só, meu irmão, daqui a 6 anos eu vou te pagar aí o que eu estou te devendo. Vou te pagar IPCA mais 8, vou te pagar 15% ao ano que eu estou te devendo, vou te pagar todo o período ali da taxa Selic, né? Se você investiu no Tesouro Selic, eu vou te pagar. Fica tranquilo que você vai receber o teu dinheiro. Mas nada garante que esse dinheiro que você recebe lá na frente, ele vale a mesma coisa que ele vale hoje. Porque o governo tem o poder de controlar a inflação na mão dele, tá certo? Então, gente, a regra é essa. Você vai receber o teu dinheiro, vai receber. Você tem essa garantia, podemos dizer assim. Mas não tem a garantia de que esse dinheiro vale a mesma coisa. Então esse é o único grande asterisco aí, a letrinha miúda que a gente tem que estar ligado quando empresta o dinheiro para o governo, tá? É que lá na frente a inflação pode ter deteriorado esse valor. Esse é o ponto aqui. Bom, e a grande pergunta, né? Essa taxa que hoje é IPCA mais 8, que antes já foi IPCA mais 6, já foi IPCA mais 7, será que ela pode continuar subindo, virar IPCA mais 9, virar IPCA mais 10? Bom, é claro que tem chance, é óbvio que tem chance, né? Possibilidade existe e tá aí para provar pra gente que não faz sentido ficar apostando em nada, né? Então o negócio é esse, pessoal. Existe sim a chance. Mas a gente tem que lembrar daquele primeiro conceito que eu estava falando lá no início. Taxa de juros é sistema de informação, é preço, tá certo? Juro é preço, é sistema de sinalização. Então, gente, IPCA mais 8, ele já sinaliza que o mercado está preocupado com a saúde fiscal brasileira, e ele está com uma percepção de risco muito elevada. É isso que significa. Já dá para se dizer que IPCA mais 8 é um termômetro de uma crise, olha, considerável. Dá para se dizer assim, tá? O Brasil está sim em crise, ele tem uma crise fiscal para resolver. Esse é o ponto. Agora, IPCA mais 9, IPCA mais 10 é um quadro ainda mais grave dessa crise aí. Então, gente, para chegar nesse ponto, o governo precisa perder a mão, literalmente. Ele precisa entrar num cenário assim, ó, de insolvência, né? Não dá para dizer calote é difícil, mas é uma insustentabilidade fiscal, tá? É um sentido assim de que, olha, já não tem mais o que fazer, né? A gente está na beira do abismo. O ajuste fiscal ele não é mais necessário agora. Ele é a última chance. Estão entendendo? É a história do paciente lá que ficou doente, agora a única coisa que pode salvar ele é uma cirurgia de nível alto ali, tá? Então esse é o ponto, para chegar em IPCA mais 9, IPCA mais 10, a coisa tem que degringolar, ela tem que chegar assim, ó, num cenário muito, muito pior do que o que a gente tem hoje. Mas claro, pode acontecer, semana que vem pode acabar acontecendo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o ponto é esse, tá? No jeito que nós estamos hoje, a sinalização de um IPCA mais 9, IPCA mais 10, ela ainda é um quadro mais agravado desse problema como um todo.
E a gente pode até fazer uma conjectura, assim, ó, de um cenário desses muito grave, porque existe aqueles mecanismos de stop, vamos dizer assim, né? O pessoal que é operador do mercado financeiro aí vai conhecer bem esse negócio, né? Tem o stop loss, o stop gain, aquela história toda. Tô só fazendo uma analogia aqui, tá, gente? Mas vamos pensar assim, ó, se esse cenário começa a se degringolar de fato, né? O Brasil perde a mão aí e vira IPCA mais 9, IPCA mais 10, o negócio sai do controle. Existem esses mecanismos de stop. Vamos pensar assim, tá? O primeiro seria justamente um ajuste fiscal forçado, tá certo? Porque o governo, né, querendo ou não, ele tem os dois lados, né? Ele tem o lado da situação atual, que não é muito favorável ao ajuste fiscal, mas tem a oposição, tem os deputados, tem o Senado, que eles têm esse poder, né, de propor mecanismos de ajuste fiscal, de corte de gastos. Então, esse ajuste fiscal forçado ele pode acabar sendo aí um mecanismo que pode ser utilizado aí pelo governo numa situação dessa, né? E o outro ponto é que a gente pode ver um segundo sintoma aí, que é esse encurtamento da dívida. Porque olha só, hoje nós temos aí Tesouro com vencimento 2060, 2050, 2055, que são prazos longuíssimos, né? O que pode acabar acontecendo num cenário como esse é que esses títulos aí, ó, o mercado não vai mais absorver, o mercado não vai mais comprar. Então o Tesouro ele vai ser obrigado a emitir mais vencimentos curtos. Isso é arriscado, obviamente, mas é que nem aquela pessoa, né, que ela já está tão endividada que ela não tem mais nenhuma linha de crédito aprovada, ela só tem aquele lá do agiota lá, né? Ela vai pegar no agiota e aí o agiota cobra em 30 dias, que é um prazo curtíssimo, né? E correndo risco de vida ainda, tá certo? Então é mais ou menos nesse sentido aí também, ó. O Brasil hoje tem crédito para longo prazo, mas se continuar nessa deterioração, pode ser que a dívida vá ficando cada vez mais curta, porque o mercado não está mais absorvendo esses juros aí de longuíssimo prazo. E agora eu tenho um recado para você aí, ó, que está assistindo o meu vídeo aqui, mas está sentindo o seguinte, cara, eu tenho meu dinheiro, eu tô preocupado aí com essa situação, mas eu não tenho um direcionamento, eu não sei se a minha carteira tá boa ou se ela não tá, eu não tenho uma estratégia definida. Se esse é o seu caso, talvez seja a hora de você conhecer a minha consultoria de investimentos. Lá a gente vai montar um portfólio estratégico para a tua carteira, entender as tuas necessidades e principalmente fazer um negócio aí que vai ser estrutural, né? Que vai te proteger e que vai trazer a rentabilidade necessária que você precisa. Beleza? Então, clica no link aqui da descrição ou então no primeiro comentário fixado e conhece um pouco melhor da minha consultoria e agenda a sua primeira reunião gratuita. E aí, pessoal, para finalizar aqui o raciocínio, então, a minha opinião é o seguinte, tá? O IPCA mais 8, ele vem carregado de todo esse contexto aí que a gente está falando, tá? Todo esse cenário que é sério, né? Que é um cenário delicado aí que a gente está passando. Mas o ponto é o seguinte, é sim uma oportunidade. Obviamente que é uma oportunidade, assim como era o IPCA mais 6, assim como era o IPCA mais 7 também. Só que o investidor maduro, ele sabe muito bem que em nenhuma situação a gente deve tomar partido. E aí o que significa isso tomar partido, né? A gente não pode apostar em uma direção. Então eu não vou pegar todo o meu dinheiro e comprar tudo de IPCA mais 8. É óbvio que não, gente. Óbvio que não. É o princípio número 1 do investimento, né? A diversificação, tá certo? Então a gente pode ter um pouco de IPCA mais 8 sim, pode ter para prazos mais longos, prazos mais curtos, pode ter para prazos curtinhos, né? Tipo 1 ano, 2 anos, dá para fazer uma coisa nesse formato sim. Mas a gente precisa ter também outros tipos de investimento. Não dá para sair se atirando de cabeça só nesse negócio, né? Porque que nem eu expliquei para vocês, existe a chance disso aí ser sim um negócio que daqui a pouco vira IPCA mais 9, IPCA mais 10. A chance existe, ela nunca é desprezível, né? Mas obviamente a gente não vai fechar os olhos para o IPCA mais 8 hoje. Em contrapartida, o investidor ele tem que ter uma carteira robusta, tá certo? Tendo ações também, tendo fundo imobiliário, dependendo da situação, exterior, dólar. Gente, eu tô toda hora aqui no canal falando sobre investimento em dólar. Numa dessas aí, ó, a gente ter proteção cambial, ter proteção investindo em ativos em moeda forte, isso aí é muito necessário também, tá certo? Então esse é a moral da história aqui, gente. Vale a pena sim aproveitar um pouco do IPCA mais 8, mas tudo isso dentro da estrutura, dentro da lógica da sua carteira, tá certo? E o investidor maduro, ele sabe muito bem disso. Não dá para tomar partido, não dá para ir de cabeça num negócio só, colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso aí é clichê demais, né? Clichê demais, mas é verdade. Então a gente tem que reforçar por aqui. Beleza, pessoal? Quero agradecer demais se você ficou até o final do vídeo aqui. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui para me dar uma força também. Sua opinião, suas dúvidas aqui nos comentários. Pode metralhar aqui os comentários que eu leio todo mundo. Deixo aqui um joinha também, respondo algumas dúvidas de vocês.
Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima!